ensino, vem receber a instrução, vem ser esclarecido com a verdade que liberta. Aqui você é instruído para o crescimento, o entendimento do conhecimento de Deus. Aqui a verdade é ministrada, a verdade do Evangelho de Cristo, a luz de Deus, que ilumina o entendimento dos homens, que está obscurecido, pois o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é o meio por onde o homem é liberto. E o trabalho do diabo é prender, é escravizar, manter no engano todos aqueles que estão aí no mundo. Mas aqueles que creem em Cristo são libertos. Jesus, ele vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O problema é que o diabo trabalha para os homens não conhecerem a verdade. E quando os homens é instruído e conhecedores da verdade, o diabo trabalha para os homens desprezarem a verdade, ignorar a verdade, não crer na verdade. Por isso é a causa da condenação, porque não creram na verdade para se salvar. Antes tiveram prazer na mentira. É o que está escrito lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Então, quando Jesus ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, essa palavra está dentro de um contexto aonde estava tendo pessoas se convertendo a Jesus. Os judeus que viviam as religiões judaicas, farisaísmo e outras, estavam se convertendo a Jesus. Jesus agora vai dizer a eles, João 8,31, se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Há uma diferença de quem é discípulo de Cristo e de quem é discípulo de religião e igreja. Para ser discípulo de Cristo, o princípio do discípulo de Cristo, por onde ele deve se conduzir, andar e se moldar, é na palavra de Cristo. Jesus vai dizer: se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que nós vamos conhecer? A verdade que é Cristo. O que ele trouxe, o que ele ensinou, o que ele orientou, o que ele mostrou para a humanidade em relação a Deus. O meio, a forma, o caminho, o lugar para o homem chegar a Deus. A verdade é tudo aquilo que Jesus ensinou. Meus amados irmãos, Jesus Cristo veio para libertar os homens da estrutura religiosa que foi montada. A grande Babilônia, que é a religião pagã, que o homem anda por ela fazendo oposição a Deus. A religião que foi fundada lá no Gênesis por Nirodes. Nirodes que fundou, o pai da religião é Nirodes. A Babilônia é a mãe das religiões, onde Nirodes fundou uma ideia de que por eles chegariam a Deus. A Babilônia, fundador dela, Nirodes, estabeleceu na mente do homem que eles poderiam chegar a Deus. As religiões seguem esse mesmo princípio, critério, que o homem só pode chegar a Deus dentro das religiões, na direção do homem. Observe uma coisa: a religião, ela é pela direção do homem que os discípulos de cada uma delas estão seguindo. Não é a direção de Deus. A direção de Deus é por Cristo, não é por religião, não é por homem. Ah, mas tem que obedecer o pastor. Pastor não é o guia. Pastor não é o alvo. Pastor não é a quem nós devemos seguir. Os líderes das congregações dos santos, eles são ensinadores da palavra.
Eles não são os guias. Eles têm que ensinar a palavra. A congregação tem que ser guiada, submissa pela palavra de Cristo, que os ensinadores têm que levar. Mas nas religiões, os homens estabelecem os seus preceitos, suas doutrinas, seus meios e forma, para o povo se submeter como se fosse a Deus. Então, Jesus vem para libertar o povo da escravidão, das gaiolas, das prisões religiosas. Por isso que ele disse aos judeus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, ele chamou o povo para crer nele, para ser liberto do sistema, onde o homem é o legislador, onde o homem é quem determina. Mas se você quiser ter uma vida com Deus, você tem que ser guiado pelo próprio Deus, através de Jesus, pela palavra de Cristo, onde Cristo é a cabeça desse corpo, que é pessoas que formam a igreja, que tem que estar andando submisso e na direção de Cristo. Os líderes, os pastores, os homens ensinadores na congregação, eles não têm autoridade, nem são o caminho, nem são mediador de ninguém. Eles são ensinadores. Nós somos ensinadores. O nosso dever é levar o povo a Cristo, não trazer o povo para a igreja, para ficar submisso no meu sistema, dentro da minha autoridade, dentro da minha obediência. Não, 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 não. Os ensinadores, os pregadores do Evangelho, aqueles que Deus levantou, não foi para formar seus grupos particulares, seu ministério. Jesus mandou os seus apóstolos pregar o Evangelho, fazer discípulo para ele e não para nenhum sistema religioso, igreja, onde o homem é o soberano. Está entendendo isso? Jesus veio libertar o povo da grande estrutura que prendia o povo dentro do sistema religioso. Hoje o povo continua preso. Muitos que creram em Jesus voltaram a ser escravos de novo. Voltaram novamente para ser negócio e preso ao sistema. Jesus não criou nenhum sistema religioso. Jesus veio libertar o povo da prisão do sistema, da cauterização, da cegueira espiritual, do caminho anátema, que o povo estava seguindo no entendimento de que estava andando para Deus, no caminho de maldição dentro do sistema religioso. Por isso que Jesus vem e diz: eu sou a luz. Quem me segue não andará em trevas. Quem guarda a minha palavra é livre, é liberto. É meus discípulos que conhecerão a verdade e serão libertos por ela. Essa verdade é Cristo. Eu tenho que andar por ele. O povo hoje está tornando-se escravo. Estão aprisionados dentro das religiões. Aí alguém diz: sou prisioneiro não, eu vou porque eu quero. É, porque a sua mente está presa, não consegue enxergar a verdade, está voltada para as mentiras que vocês estão sendo ensinados, formados dentro das religiões, das igrejas, dos ministérios dos homens. Jesus veio libertar. Jesus é a luz que ilumina a nossa mente. O povo entende que a vida com Deus é lá dentro. E lá dentro você está escravo, preso, privado da verdade. Jesus não levantou nenhum discípulo apóstolo. Ele não enviou nenhum homem para formar ministério e criar o povo seu. Ó, aqui é a minha igreja. Aqui é o meu rebanho. Aqui o povo é meu. Os homens dominam sobre o povo, escravizando o povo, dentro de um entendimento de que ali o povo está servindo a Deus. E coagindo o povo a servir, ser submisso, a contribuir, a manter o sistema religioso do homem, que ele estabeleceu como forma do homem servir e encontrar a Deus. E aí Jesus Cristo, ele vem e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é nenhum sistema religioso, não é nenhum grupo, nenhum local, nenhuma instituição, não é nenhum homem. A quem vocês devem ouvir e seguir é a mim, as minhas palavras. Ah, mas o homem Deus levantou para pregar a palavra dele. Se esse homem não está pregando a palavra, você não é para ouvi-lo.
A autoridade não é o homem, presta atenção nisso. A autoridade é a palavra. O homem tem que estar pregando a palavra. Ele não é maior, pastor, pregador, os que Deus levanta com a vocação para ministrar no meio da congregação, não é maior do que ninguém, não é mediador, não é autoridade espiritual de ninguém. O pastor é um professor na congregação. O pastor é um ensinador. Ele não é canal, não é mediador, não é meio de graça, não é autoridade espiritual. Aprendam isso. A autoridade espiritual para nós, povo de Deus, é Cristo, a sua palavra. É Ele que nós temos que seguir. E nós devemos nos congregar e estar recebendo a instrução dEle quando algum homem está compromissado com Ele, pregando a palavra dEle. Não é porque o homem é pastor, tem um sistema religioso, tem um ministério, e eu tenho que estar ali submisso a tudo que o homem diz para poder servir a Deus. Esse não é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Ele não conduziu nem orientou ninguém a estar vivendo uma devoção, uma consagração, uma vida de servidão dentro do sistema a homem algum. Ele veio nos libertar dessas estruturas que prendem o povo em nome de Deus. As estruturas religiosas do sistema religioso. Jesus veio libertar. Por isso que ele disse aos judeus que estavam crendo nele: se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava dizendo isso aos judeus que estavam crendo nele, porque os judeus que se converteram a ele tinham que passar a viver uma vida agora de fé em Deus, não mais pelos ritos da lei, não mais pelos cerimoniais, não mais pelas tradições do ritual judaico. Tinha que ser agora pela palavra de Cristo, aonde eles iam estar conhecendo a verdade, aonde eles iam sendo libertos. Sabe por que tem muita gente presa hoje dentro do sistema religioso? Seja qual for ele, evangélico, católico, espírita, todo o sistema religioso é maligno, não é de Deus. Sabe por que tem muita gente hoje presa dentro do sistema religioso, escravo e submisso? Diz: não, eu gosto, eu vou ali, estou servindo a Deus. Está preso, aqui ó. Não conhece a verdade para ser liberto, porque não ouvem a verdade, não são instruídos pela verdade, não aprendem da verdade, não são ensinados com a verdade. Jesus é a verdade, temos que aprender dele, temos que ser praticante e devoto, é a palavra dele, não é a vida religiosa, sistema algum, consagrando e sendo devoto. É a Jesus. Porém, nesta hora, que você conheça a verdade, que você seja liberto, que você busque, enquanto é tempo, o conhecimento de Deus. Porque Deus, Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa verdade é Cristo. Quer conhecer a Cristo? Vá aprender de Cristo na palavra de Deus. Nos 4 evangelhos. Nas cartas apostólicas. Os apóstolos não ensinaram e nem chamaram ninguém para estar dentro de nenhum local, vivendo cerimonial, vivendo ritual, vivendo cultos e trabalhos e obrigações. Os apóstolos pregavam Jesus, ensinavam o povo a Cristo, orientavam o povo a se manter fiel, não era a nenhum sistema religioso a homem, era o evangelho de Cristo. E eles advertiam o povo que seja quem fosse, que viesse até eles, que não trouxesse a mensagem do evangelho, não recebesse. Não importa se era Pedro, Paulo, João, Tiago, a pregação para o povo, para os irmãos era essa: cuidem de ti, da doutrina, vigiem, se mantenham firmes no evangelho de Cristo. Não importa quem é o homem, quem é a igreja, quem é o ministério, quem é o pastor, o teólogo, se não traz a doutrina de Cristo, não receba. Vocês têm que se manter fiel a Cristo, no evangelho de Cristo, na doutrina de Cristo, não dentro de igreja, uma fé cega, submissa ao homem, temendo a Deus e servindo a Deus, não pela palavra de Deus, mas pelo preceito dos homens. O próprio Deus reprova isso. Isaías 29, 13. Mateus 15, 8 e 9. Jesus vai repetir o que foi dito lá em Isaías. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. Cuidado, amados. Em nome de Jesus, sejam libertos. Sejam libertos.
sejam libertos. E só há libertação em Cristo, conhecendo a palavra dele, e essa palavra vivendo, devotando-se, consagrando pela palavra a Deus, por meio da fé em Jesus. Amém, meus amados? Não é por meio de nenhuma instituição, de nenhuma regra, de doutrina, de ordenança, de usos e costumes, de cumprir trabalhos, estar dentro de nenhuma instituição, submisso a nenhuma autoridade do homem. Observe o que esse homem está te ensinando. Se esse homem não está te ensinando a doutrina de Cristo, saia dessa direção, saia desse meio, aparta-te daí, para que tu não sofra a vergonha e o desprezo eterno no final do labor desta vida. Porque a multidão de pessoas que estão dentro das religiões, vivendo sacrifício, sendo devoto, consagrando-se ali sua vida, dedicando sua vida a seguir, a praticar os rituais, guardar as ordenanças, viver os trabalhos, a formalidade, muitos vão se decepcionar. Porque salvação, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, salvação, vida com Deus, é em Cristo pela palavra dele. E todos aqueles que não seguem esse princípio, rejeitam a graça de Deus e vão sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Porém, esse é o meu compromisso, evangelista Wellington Ramos. Pregar a verdade que liberta, instruindo, corrigindo, orientando, ensinando, para que todos tenham o conhecimento da verdade e que sejam libertos verdadeiramente. Amém?